Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Vocês estão bem? Que bom estar de volta, amém. Glória a Deus, vocês podem se assentar. Obrigado pela recepção. Nós estávamos com muita saudade. Deus tem sido realmente tremendo. Foi um tempo de muita coisa boa nesse tempo nos Estados Unidos, de colocarmos algumas coisas em ordem. E eu lembro que a gente estava orando para saber quando é que a gente ia voltar. Nós fomos para ficar um mês e acabamos ficando 5. E nós estávamos orando para Deus nos dar uma data. E a minha esposa teve um sonho com uma das membros da igreja. E é a Gabi. e no sonho, a Gabi dava uma data para a gente no sonho, para nós voltarmos. Olha, vocês vão voltar em tantos dias. E ela estava muito feliz no sonho, de acordo com a minha esposa. Aí nós já pensamos, né? Tradutores de som já pensam, Gabriela, Gabriel, anjo que envia mensagem. Não é? Então é um sinal de Deus para nós ir embora, né? Mas o que aconteceu faltando 2 dias para nós irmos embora, a Gabi me liga e falou assim, eu tenho uma medicação que eu preciso receber dos Estados Unidos, eles não estão me enviando. E eu fui buscar o meu passaporte simplesmente desapareceu. E eu preciso dessa medicação. Aí eu falei, nossa, Gabi, Deus te ama muito. Antes de você passar por isso, o Senhor deu o sonho, eu contei para ela o sonho. E a medicação dela chegou da noite para o dia. E foi uma bênção. E nós viemos todo mundo feliz, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Sabe, eu quero dizer para você que Deus nunca é pego de surpresa com os seus problemas. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe, às vezes você desespera e com certeza Deus já trouxe algum tipo de provisão. Na realidade, Deus já tentou te avisar de alguma forma. O problema é que Deus fala, nós não ouvimos. Nós só não prestamos atenção. E Deus nunca está apavorado. Nós apavoramos, mas Deus não se apavora. Amém? E eu creio que nós estamos vivendo uma nova estação. Deus está fazendo algo novo. E esse período de pandemia é um reset. Deus está resetando muita coisa no mundo, muita coisa nas nossas vidas. Se você começar a ver e a contar, Deus fez muitas coisas nesse período em que nós estamos vivendo. Infelizmente, passamos por dificuldades, perdemos pessoas que nós amamos. Mas o Senhor continua sendo fiel, Ele continua ainda governando as coisas. E eu quero dizer para você que existe uma unção de Deus para você colocar sua casa em ordem. Existe uma unção de Deus para você reconstruir os seus muros. Existe uma oportunidade de Deus para você endireitar os seus caminhos. Deus está nos dando uma oportunidade nessa geração para nós acertarmos as coisas. É por isso que alguns de vocês estão vendo Deus prosperá-los financeiramente. Ele quer que você coloque a sua casa em ordem. Ele quer que você organize as suas coisas. Sabe, às vezes nós estamos aí querendo conquistar o mundo, queremos conquistar Goiânia para Jesus e a nossa casa está uma bagunça. E Deus quer que você comece a colocar as coisas na sua vida em ordem. Ele quer que você organize, sabe, a sua vida financeira, a sua vida emocional. Ele quer que você organize a sua vida familiar. Ele quer que você comece a colocar as suas casas em ordem. Eu vou dizer algo para você. A partir do momento em que você começar a colocar a sua casa em ordem, de dentro para fora, né? Às vezes nós queremos mudar e muitas pessoas estão tão preocupadas com o que está acontecendo fora da sua casa, estão tão preocupadas com o que está acontecendo lá fora. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não pode mudar nada lá fora enquanto não conseguir mudar aqui dentro. Está comigo ou não? Eu estou preocupado com a vida de fulano, e daí? A vida de fulano é a vida dele, ele cuida da vida dele e você cuida da sua. E eu já observei que a maioria das pessoas que cuidam da vida dos outros, a casa dele está sempre destruída. Você está tão preocupado com os outros, mas dentro de casa você não conseguiu consertar seus relacionamentos com seus filhos, com sua esposa, suas finanças estão uma bagunça. Você deve a Deus e o mundo. O que está na sua mão você não consegue administrar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nunca gaste energia com aquilo que você não pode mudar. Poxa, Hebe, que saudade. Está comigo ou não? Jesus não investiu em nada que ele não podia mudar. Você pensa assim, tinha tanta gente passando fome naquela época, Jesus não podia fazer uma multiplicação mundial? Jesus não podia ter pregado em outros lugares, sabendo que muitos judeus iriam rejeitá-lo? Jesus não cuidou de nada disso, ele veio para cumprir um propósito. E ele só saiu daqui quando ele cumpriu esse propósito. No dia que ele cumpriu o propósito dele, ele foi embora para o céu. Ele economizou a energia dele. Então, às vezes nós estamos preocupados, né? O que fulano vai fazer, o que os outros vão fazer. Eu não sei o que os outros vão fazer, eu sei o que eu vou fazer. Então existe uma unção de Deus exatamente agora para nós colocarmos a nossa casa em ordem. Sabe, eu estou vendo tantas pessoas preocupadas com coisas que Deus não falou com eles ainda. Então eu vejo pessoas correndo atrás de dinheiro como se eles fossem ter o amanhã. E mal sabem eles que eles não vão ter o amanhã.
Está comigo ou não? Então a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: qual que é a palavra de Deus para essa estação que você está vivendo agora? O que Deus fala com você? Qual é a promessa de Deus? Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? Você está tão preocupado com as dívidas, você nem sabe se vai ficar aqui para pagá-las. Então nós precisamos aprender a ouvir de Deus o que Deus está falando para nós, para essa estação. Então existe uma unção, seja se Deus vai nos levar ou se nós vamos ficar aqui, existe uma unção agora para nós organizarmos a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a próxima estação que nós estamos vivendo no mundo ainda é um mistério. E eu acredito que o seguinte: se Deus está liberando essa unção para nós colocarmos a nossa casa em ordem agora, significa que nós vamos precisar da nossa casa em ordem na próxima estação. Se nós não estivermos com a nossa casa em ordem para a próxima estação, nós não vamos entrar na próxima estação. João Batista prega uma coisa muito interessante. João Batista só teve uma mensagem, um homem de uma mensagem. E Jesus chamou ele de o maior nascido entre as mulheres até aquele momento. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Eu sempre pensei sobre isso. Às vezes nós conectamos a palavra arrependimento como se ela fosse uma palavra cristã. E o arrependimento, a palavra arrependimento não significa ser cristão, arrepender por causa de Deus. Não, arrependimento significa mudança de ideia. Você muda, você tem um pensamento. Você estava seguindo uma direção, de repente você descobre que aquela direção é errada, então você muda de ideia, você muda de direção e começa a partir para um outro lugar. Então, quando o João Batista fala assim: olha, Israel, vocês estão brincando com Deus, vocês têm uma promessa, vocês conhecem a lei, vocês conhecem o que Deus está querendo de vocês, então está na hora de vocês se arrependerem, porque vocês estão agindo de uma forma errada, vocês estão se movimentando de uma forma contra aquilo que o Senhor tem para vocês. E aí é interessante porque o arrependimento para cada um de nós é diferente. As pessoas chegavam para João Batista, os soldados, e perguntavam: e nós, o que nós precisamos fazer? Ele fala: olha, se contente com o seu salário e para de explorar o povo. E João começa a dizer para cada um de determinados grupos o que eles precisavam se arrepender. Então, o meu arrependimento talvez não vai ser o seu arrependimento. Está comigo ou não? Aquilo que eu preciso mudar de ideia talvez não vai ser o que você precisa mudar de ideia. Então, mas você precisa acertar alguma coisa na sua vida. É um tempo de nós acertarmos alguma coisa nas nossas vidas. O que fizeram contra você? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está preso com aquilo que te magoaram, te machucaram. Cara, é a sua vida. Não deixe com que nada com que as outras pessoas falam, se elas acreditaram ou não em você, impeçam você de seguir o seu propósito. É a sua vida. Desculpas não pagam a sua conta. Desculpas não mudam a sua vida. Enquanto nós estivermos presos nas desculpas, a nossa vida nunca vai ser transformada. O arrependimento não é o arrepender pelos outros, é arrepender por mim mesmo. Está comigo ou não? Que saudade. Então essa é uma estação para nós fazermos isso, para nós colocarmos a nossa casa em ordem, nos posicionarmos. Porque se nós não estivermos posicionados, a arca fecha e ficamos do lado de fora. E eu falei isso pela manhã e venho falando já até um tempo. Olha, vir à igreja não te salva. Ouvir pregações não te salva. Você tem uma falsa segurança aqui dentro. O problema do crente, o religioso, ele jura que porque ele é crente, ele vai ser salvo. Vir à igreja não te salva. Só porque você está aqui ouvindo boas palavras, ouvir tudo que eu estou dizendo aqui para você não vai valer de nada. Se você não decidir praticar. Simples assim. E Jesus fala isso. Eu sou crente, sou batizado, e daí? Jesus fala: quem ouve minhas palavras e não as pratica, construiu sua casa sobre areia. E o problema de construir a casa sobre areia, é porque às vezes você está construindo uma casa muito bonita, mas ela está sobre areia. E vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir os maremotos, e essa casa sobre areia ela vai cair. Só que os ventos, os maremotos, as tempestades, eles não vêm só para os ímpios, eles não vêm só para aqueles que construíram a casa na areia. Eles vêm para aqueles que construíram a casa na rocha também. Você está dizendo que se eu praticar a palavra de Deus, eu ainda vou sofrer as tribulações, as dificuldades? Sim. A diferença é que a sua casa não vai cair. Amém? E aí, já falei isso aqui, não custa nada relembrar. Quando você é jovem, é tranquilo você ficar construindo, destrói, você reconstrói. Mas quando você vai ficando mais velho, você cansa dessa brincadeira. Sabe, é igual relacionamento.
O dia que a pessoa cansar de sofrer achando o maravilhoso da vida, sabe? O boy magia, a garota magia. O dia que você cansar de sofrer, você vai agora parar de olhar só a aparência e vai olhar o que está no coração da pessoa. E aí o seu relacionamento vai frutificar. Então nós começamos a perceber aquilo que Deus quer fazer. Deus quer que nós pratiquemos. Eu prefiro que você saiba um mandamento e pratique do que saber 10 e não praticar nenhum. Então, a ideia é, eu leio a palavra, eu ouço o que está dizendo, eu chego em casa e, Deus, como eu posso aplicar isso para a minha vida? Como eu posso crescer? Como eu posso prosperar? Como isso pode se tornar uma realidade? Amém? Bom, quando nós somos chamados para resolver problemas, e nós temos a função, olha só comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 13, eu quero passear um pouco na Bíblia com você hoje. E quero te contar alguns princípios que estão na Bíblia, que às vezes nós simplesmente esquecemos. Eu li um livro recentemente, não era um livro cristão, é um livro de um psiquiatra, um livro que é um best-seller no mundo todo. E esse cara cita Jesus, ele fala, olha, como psiquiatra, como alguém que estudou várias religiões, não tem ninguém no planeta que seja como Jesus, ninguém, absolutamente ninguém. Eu estou falando a parte, sabe, de você entender o ser humano como um todo. E ele fala assim que o objetivo da humanidade é ser como Jesus. Se nós formos como Jesus, as coisas iriam mudar drasticamente. O que Jesus fez, o que Jesus faz, as palavras de Jesus, você percebe isso. Jesus, eu admiro cada vez mais, não só o poder que Jesus tinha, mas quem Ele era. Quem Ele é na realidade, como Ele se manifesta, a forma como Ele se comporta, a forma como Jesus não precisava de atenção das pessoas. Quanto mais você estuda e mais você quer crescer na sua vida, de dentro para fora, você começa a perceber que Jesus realmente é extraordinário. Aqueles que o seguem estão em vida. E esse cara fala o seguinte, olha, tem uma das leis que Jesus diz, ele fala o seguinte, a quem tem mais lhe é dado, e a quem não tem, até o que tem lhe é tirado. Ele falou assim, é uma lei que funciona no universo, ela funciona entre os planetas. Então, o planeta de mais massa atrai os outros planetas. Ele fala, você consegue perceber isso em todos os lugares. Quando você tem algo e você administra bem aquele algo, você consegue multiplicar aquele algo. Então, quem tem mais lhe é dado. E eu acho que um dos enganos do inimigo é tentar colocar na nossa mente que a gente não tem nada. Porque se você pensa que você não tem nada, você nunca vai multiplicar algo, você está sempre atrás de algo. E Deus nunca nos deixa sem nada. Deus sempre coloca algo nas nossas mãos. Está comigo ou não? Deus pergunta a Moisés, o que você tem na mão? Moisés tinha um cajado, eu vou usar ele, dá aqui. O profeta pergunta para a viúva, o que você tem em casa? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Então vai lá pegar as louças, pega as vasilhas, pega um monte de vasilhas. Deus usou as vasilhas. Foram vasilhas do milagre. Deus só precisa de pouca coisa na mão dele, para ele multiplicar, e todos nós temos algo. Deus, ainda que seja um pedaço de pau, nós temos um pedaço de pau. Davi tinha uma funda. Moisés tinha um cajado. Com aquele cajado ele fez coisas extraordinárias. Eu fico pensando, ele passou talvez quase que a vida, uma boa parte da sua vida com aquele cajado. Um dia Deus pega aquele cajado, que era o que ele tinha, e começa a fazer algo extraordinário com ele. Deus tem alguma coisa, o que você tem? Então o diabo tenta trazer para nós que nós não temos algo. E esse cara diz que quem tem mais é dado. E Jesus traz um outro princípio aqui, porque nós filosofamos muito o que Jesus diz, e esse é um problema, nós não aplicamos. Eu vejo pessoas que não são cristãos aplicando mais do que a palavra diz, do que o próprio Jesus diz, do que muito cristão, porque ele, de alguma forma, ele arrumou um rolo com o diabo. Ele arrumou um negócio de culpar o diabo na vida dele, de achar que o inimigo... O crente, ele acha que ele é especial. Ele acha que o diabo odeia ele mais do que os outros. Já pensou isso? Rapaz, o diabo me odeia muito. É o capeta. Não é o capeta. O diabo odeia a humanidade, ele odeia tudo que vai fazer benefício para o homem. Como é que você sabe disso? Lê biografias. Vê as pessoas que mudaram o mundo, sendo elas crentes ou não, a luta que elas passaram, a dificuldade que elas passaram para chegar onde elas estão. Só lê biografia de qualquer pessoa. A dificuldade que eles passaram, o diabo odeia a humanidade, tudo que tem humanidade ele odeia. Você não é especial, você não tem uma guerra a mais, eu não tenho essa guerra a mais, eu achava que tinha. O negócio é que o diabo aproveita a nossa ignorância. Está comigo ou não? Mateus 5, versículo 13, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vamos orar? Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor venha com tua mão e com teu poder sobre as nossas vidas. Eu oro para que o espírito de revelação e de entendimento esteja sobre os nossos corações. Senhor, quebra todos os conceitos que nós desenvolvemos, que não foram conceitos que o Senhor nos trouxe. Eu oro para que um novo sistema de crenças esteja sobre nós. Eu oro para que o sistema de crenças do céu, Pai, venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos entrar com o Senhor e viver com o Senhor naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Jesus dá um princípio muito interessante aqui. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo algo que parece óbvio, mas de alguma forma nós perdemos essa obviedade. Quando algo perde a sua função, só serve para ser jogado fora. Vamos meditar um pouco sobre isso. Se você perder a sua função, mais cedo ou mais tarde você perde a sua posição. Você perde o status. Você perde os privilégios. E Jesus está dizendo isso para a igreja: olha, vocês são sal da terra, vocês estão aqui para ser o sal da terra. Se vocês perderem a função de ser o sal da terra, o que vai acontecer com vocês vocês vão ser lançados fora e vão ser pisados pelos homens. É uma lei. Jesus citou aqui que o diabo vai fazer isso. Ele fala assim: ó, o diabo vai pegar vocês e vai jogar fora. Ele falou isso? Ele não falou isso. Ele falou que é o que vai acontecer. Perca a função, que você perde a posição. Tudo que Deus cria tem um propósito, tudo que Deus cria tem um objetivo. Se nós perdemos a função, qualquer função que você, querido, qualquer função, perca a função de marido, você vai perder o casamento. Não cumpra a função de marido para você ver. Mais cedo ou mais tarde você perde. Perca a função no seu trabalho e você vai perder o trabalho. Você pode ter um carro lindo na sua casa. Se esse carro, se você bater esse carro e não tiver como recuperá-lo, você não vai colocar esse carro na sua garagem e deixar lá. Ou vai? Se você fizer, eu quero orar por você. Tudo que perde a função nas nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, vai para o lixo. Ou pode virar um museu. Perca a função. Se o seu corpo perder a função, o seu espírito volta para Deus. Em outras palavras, se os seus órgãos não funcionarem, você morre. E a sua alma que está aqui na terra já não tem mais autorização para ficar na terra, nem sua alma, nem seu espírito, eles têm que ir embora. Tudo que perde a função, mais cedo ou mais tarde, vai ser lançado fora. Inclusive a igreja. Se a igreja perder a função, nós somos lançados fora. É o ritmo da vida. Você pode achar isso muito duro, mas essa é a realidade. E o próprio Deus fala: a árvore que não der fruto é cortada fora. Ele não está falando só do crente, ele está falando da nossa vida em geral. E nós, como seres humanos, nós somos chamados para sermos frutíferos. Nós somos chamados para ser útil. Você é chamado para ser útil. Quando você é criança, a sua alegria é receber presentes. Mas quando você é adulto, a sua alegria é ser frutífero. A sua alegria é ser útil. É por isso que eu observo muitas pessoas que vieram de um berço de ouro, que os pais são muito ricos. Essas pessoas são frustradas. Por que elas são frustradas? Eles têm tudo, os presentes que os pais podem dar, mas agora eles são adultos frustrados. Por quê? Porque eles não são úteis. Eles não têm nada que realiza, que ele fala, olha para aquilo e fala: rapaz, olha que bacana. Olha algo que eu realizei, algo que eu coloquei. Isso faz parte do coração de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Jesus cria tudo, Deus cria tudo. E quando Deus termina de criar todas as coisas, a Bíblia fala o seguinte: e Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis 2, 1. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles.
No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Sabe, uma das traduções que eu acho interessante hebraica é que Deus, ele viu aquilo que ele tinha feito e cara, que demais. Tem alguma coisa que você já fez na vida que você para, às vezes, para olhar só para admirar? Você fala, cara, eu fiz isso, não acredito, eu sou um artista. Eu sou muito bom. Olha o que eu fiz. Aí você liga para fulano, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Olha o que eu realizei. Nesse período dos Estados Unidos, eu contei para vocês alguns meses atrás, nós tivemos no final do ano passado, nossa casa foi toda destruída, tivemos que jogar um monte de coisa fora, nossa cozinha ficou, tive que tirar paredes, tive que organizar muitas coisas. Nós começamos um processo de restauração da casa. E coisas que eu nunca fiz na minha vida com as minhas mãos, não é uma cultura nossa do Brasil de fazer, de consertar várias coisas. Eu aprendi, tive que fazer. Aprendi a ser eletricista, pintor, instalar coisas que eu não instalava, consertei coisas que eu tinha que consertar. E eu lembro quando nós terminamos a nossa cozinha da nossa casa nos Estados Unidos, eu e minha esposa, nós terminamos de fazer com a obra das nossas mãos e nós limpamos a cozinha, nós sentamos e olhamos para aquela cozinha e admiramos o trabalho que nós tínhamos feito. Esse, com certeza, é um sentimento parecido com o que Deus teve quando Ele sentou e olhou tudo aquilo que Ele tinha feito. O sol, a lua, as estrelas, a luz, o ser humano, os animais, a água, o sistema, o ecossistema que Ele tinha criado, tudo que Ele tinha feito. Deus olha e fala, rapaz, isso é muito bom. Chega um momento na nossa vida que você tem que olhar para as coisas que Deus está fazendo e você olhar, cara, eu fiz um bom trabalho. Isso é muito bom. Porque a nossa alegria, quando nós ficamos adultos, não é o tanto que as pessoas nos dão. Talvez você ache que a sua alegria, a sua tristeza é porque ninguém está te dando nada. Não, a sua tristeza é porque você não está sendo útil. Porque você não está sendo frutífero. E Deus nos chamou para nós sermos frutíferos. Deus nos chamou para nós termos a nossa serventia. Vocês estão comigo ou não? E tudo que Deus cria, Ele tem um propósito. Deus não cria nada para ser desperdiçado. É incrível o que eu acho quando o que Jesus faz com a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo pode comer à vontade, mas Jesus não deixou nada se perder. Sobraram 12 cestos. Jesus pegou os cestos e fez alguma coisa. Ele falou, recolha o que sobrou. Deus nunca abençoa aquilo que é desperdiçado. Tudo que é mal administrado, vou falar uma coisa para você. A administração é responsabilidade nossa, não de Deus. A administração da sua casa é responsabilidade sua. A administração das suas finanças é responsabilidade sua. Tudo que tem muita coisa que está debaixo do nosso controle, é a administração nossa. Quando você administra o que Deus te dá mais. Quando você faz uma má administração daquilo que Deus te dá, Deus vai garantir que Ele tire da sua mão. Está comigo ou não? Muitas coisas que eu perdi na vida, eu descobri que não foi o diabo. Olha só. Amarrei ele tantas vezes. Ele fala, mano, não tem nem como me amarrar, e nem aí eu estou. Queimei, expulsei, fiz guerra espiritual. Ele não estava lá. Você está dizendo que não existe diabo? Existe. Existe. Pessoas ficam endemoniadas. Muitas vezes nós precisamos de libertação. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que existem responsabilidades nossas. Nós somos responsáveis. Quando nós não administramos aquilo que Deus nos dá, Deus mesmo vai tirar de nós. Ou mais cedo ou mais tarde vai embora. Mas quando nós administramos com excelência aquilo que Deus coloca na nossa mão, ainda que seja pouco, o favor do Senhor vai estar sobre as nossas vidas para nós crescermos. Então, o que Deus colocou na sua mão que precisa ser administrado? Talvez você está procurando uma coisa bem do lado de fora, Deus te dá uma ideia extraordinária, uma coisa acontecendo na sua vida que vai mudá-la completamente, mas a pergunta que eu faço é o que Deus colocou na sua vida, que se Deus chegar para você e falar, hoje eu quero ver o que você fez com aquilo que eu te dei, o que você vai falar para Ele? Fala, Deus está aqui, eu tinha 1, coloquei 2. Eu tinha 2, coloquei 4. O que o Senhor me deu, eu fui fiel. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um casamento. Querido, eu falo para você, quem aqui é casado? Levanta suas mãos. Levanta sua mão, olha que benção. Pensa comigo, vou falar uma coisa para você, irmão. Os solteiros sabem o que eu estou falando. Quando você ia nas igrejas, com seu olho comprido, olhando onde que estava aquela pessoa que Deus preparou para você, será que essa irmã? Será que esse irmão? Será que agora vai? Tem alguém interessado em você. Será que vai mesmo? É verdade. Querido, é um privilégio ter alguém do seu lado. Sim ou não? É um privilégio.
É um privilégio, quando é a palavra de Deus, que é Deus que nos dá um privilégio. Você pode trabalhar no seu casamento tanto que você puder. Privilégio. E eu acho engraçado isso, porque quando nós somos solteiros, nós nos vestimos bem. Depois que a gente casa, a gente começa a inventar moda, é ou não é? A gente investe numa coisa que nem sabe se vai durar, e quando a gente tem uma coisa que sabe que vai durar, a gente não investe mais. Sendo que nós deveríamos investir mais agora. A esposa fala para o seu marido aí, meu irmão, agora que você tem que investir, ué. Investe aí, filho. Melhora. Então, tudo que Deus nos dá, está na hora de nós administrarmos. Está na hora de nós cuidarmos daquilo que Deus nos dá. E nós temos que usar o propósito dele. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho interessante que Jesus diz algumas coisas. Eu gosto das não é contradição, mas eu gosto das tensões que Jesus cria. Quando Jesus fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, eu vejo uma tensão nessas duas coisas. Porque para alguns de nós é muito mais fácil amar a Deus. Você entra na presença de Deus, ninguém te enchendo as paciências. Você, oh Deus, xarabacura. É ou não é? Deus, eu te amo. É muito bom amar o Senhor. E para outros é mais difícil amar o Senhor, mas é mais fácil amar o próximo. Por quê? Porque às vezes alguém que você ama muito, vou te dar um exemplo simples. Alguém que você ama muito está fazendo uma coisa errada, e você sabe que é errado diante de Deus. E ao invés de corrigir aquela pessoa, cortar o que tem que ser cortado, você permite que a pessoa faça o que ela quer fazer. E aí você fica nessa tensão entre amar a Deus e amar o próximo. É isso que é uma tensão. Está comigo ou não? Durante meu crescimento, eu aprendi de alguma forma que as coisas terrenas, elas são passageiras e não se preocupe com isso. E foi o que eu fiz. Deus me dava as coisas, o que eu fazia? Eu não me preocupava com isso. Vai perder, estou nem aí. Meu alvo é o Cristo. Meu alvo é Jesus, é o céu. Bom, o problema é que nós não lemos a Bíblia direito. E Jesus fala o seguinte: se vocês não conseguem administrar as coisas terrenas, como é que vão administrar as coisas celestiais? Vou fazer uma pergunta para vocês: o que vocês acham que vão fazer no céu? Comer uva? Tocar harpa? Sentar na nuvem? Roupinha branca? O que vocês vão fazer no céu? Vai ficar cantando santo, 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 santo a eternidade inteira? Olha, meu amigo, a eternidade é muito tempo. Jesus, olha, se você não gosta de trabalhar, céu não é lugar para você. Se você não gosta de ser frutífero, céu não é lugar para você. Jesus fala para os discípulos assim: quando o Filho do Homem vier, fala para os discípulos, ele vai colocar 12 tronos. Vai sentar com vocês em 12 tronos. E vocês vão governar sobre cidades. Vocês vão governar sobre lugares. Ou seja, a eternidade, o reino, é Deus expandindo e Ele quer a gente para trabalhar com Ele. Deus está procurando quem é... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Qual que é o nosso erro? A gente acha que no dia que a gente vai morrer, no dia que a gente morrer, a gente vai ser uma pessoa completamente 100%. A Bíblia não fala nada disso. Se você é chato antes da morte, vai continuar chato depois da morte. O que vai acontecer com você é que você vai entrar num processo para ver se melhora essa chatura. Está comigo ou não? A Bíblia não fala que você muda depois que morre. Quem acha que as pessoas mudam depois que morre é a gente. Fulano era terrível na terra, morreu, mas era tão gente boa, né? Uma pessoa... Não era, gente. Ele era chato mesmo, é ruim. A pessoa com o coração ruim. A Bíblia não fala isso. Então Jesus está falando o seguinte: olha, o que vocês investirem aqui, o crescimento que vocês investirem aqui, aquilo que vocês desenvolverem, tudo que Deus coloca na nossa mão, e depois que você entende isso, a sua vida muda, tá? Se você tem um alvo de reinar com Cristo, não só de ser salvo, porque tem gente que fala assim: cara, não indo para o inferno.
As pessoas, eu vejo muito crente aí, sabe por que nós não damos 100%? Porque nós ficamos assim, cara, qual que é o mínimo para não ir para o inferno? Se eu ouvir 3 músicas do mundo, vou para o inferno ou não vão? Então vou ouvir 2. Qual que é o mínimo? Eu quero ficar aqui, né, aproveitar, porque a gente não pode deixar de aproveitar o que está. Qual que é o mínimo para não ir embora? Vou falar uma coisa para você, ser salvo é muito bom, vai ser muito bom, com certeza, mas não vai se comparar com reinar com Jesus. Não vai se comparar. Quando você chegar lá e descobrir a oportunidade que você perdeu, você vai pensar bastante. Então, quando nós passarmos essa daqui para outro lugar, com o Senhor, Deus vai falar, cara, eu vou escolher vocês que se entregaram por mim e administraram aqui na terra aquilo que eu coloquei na mão de vocês. E agora que vocês cuidaram dessas coisas terrenas e passageiras, eu vou dar para vocês as coisas eternas e celestiais. Você lembra que eu já preguei sobre aqui sobre tudo tem é um princípio de troca? Você lembra disso? Que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, está na Bíblia, passou toda a dificuldade que ele passou. Jesus veio aqui, ele nos amou, amou, com certeza, ele nos ama. Não esqueça disso. Mas Jesus também estava de olho o quê? Na recompensa. Ele se humilhou de tal forma, uma vez que ele venceu o que ele tinha que vencer, Deus fez o nome acima de todo nome. A honra que Jesus tem na eternidade, ninguém vai ter, porque o preço que ele pagou, ninguém pagou. Está comigo ou não? Então, se você não tiver os olhos na eternidade, em algo maior, e não entender que tudo que você vai receber, Deus quer te dar na eternidade, começa a partir da administração e da funcionalidade das coisas que você tem aqui, você vai perder uma coisa muito grande, uma bênção muito grande. Porque Deus quer que você administre. Eu acho interessante quando a palavra de Deus fala assim, olha, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão não conhece a Deus. Por que amor é tão importante, hein? É tão bonito falar de amor. O problema é que a gente perde a função do amor. Irmão, se você não consegue amar as pessoas aqui, a eternidade é muito tempo você ficar com alguém sem amar. E não tem como, a gente vai ver com pessoas. Aprenda a perdoar. Você vai ver com pessoas no céu. Deus não vai te colocar num cantinho isolado. Deus me dá uma ilha, não deixa ninguém comigo. Deus não vai fazer isso com você. Aprenda a amar. Sabe as pessoas que estão ao seu redor? Foi enviada de Deus para te ensinar a amar. Principalmente aquelas pessoas que você não consegue se livrar delas. Os canseira. Aqui você aprende a amar. Você tem que aprender a amar. Quer ser bem-sucedido no céu? Aprenda a amar aqui. Aprenda a administrar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então nós aprendemos sobre a funcionalidade das coisas. Nós aprendemos sobre tudo que Deus cria tem um propósito. Quando você perde a função, ou o que eu vou dizer, você vai perder a sua posição mais cedo ou mais tarde, vai perder os status. E é aquilo que nós chamamos de aparência. A aparência, viver de aparência, é quando nós perdemos a função das coisas, mas a aparência delas ainda está lá. É o famoso cara que quer ter uma aparência de rico, mas ele não tem dinheiro. Ele perdeu a função. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está dentro vai se manifestar do lado de fora. Muitas vezes, tem pessoas que falam assim, olha, eu perdi a função no meu casamento, eu perdi a função na minha família, mas desde que eu mantenha a aparência, tudo está muito bem. Não está. Às vezes você perdeu a sua função como um cristão, perdeu a sua função no relacionamento com Jesus, mas desde que você mantenha a aparência que você é crente, está tudo bem. Não está. Então, quando nós perdemos, o dia que nós nos preocupamos, tem que ser o dia que nós começamos a não entender ou perder a função das coisas. Não no dia em que nós perdemos a aparência. Tudo que nós temos aqui na terra é ter um objetivo de servir e desenvolver quem nós somos. E aí Deus fala para nós administrarmos as coisas que nós temos, porque agora essas coisas que nós temos, eles são um treinamento de Deus para nós administrarmos coisas maiores. Deus quer colocar coisas nas nossas mãos maiores. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus quer colocar grandes coisas na sua mão. Acredite nisso. Deus quer colocar grandes coisas. Coisas extraordinárias na sua mão. Mas Deus não vai colocar na mão de pessoas que não sabem administrar. E aí você observa que quando você exerce a sua função, existe uma recompensa para aquilo.
Às vezes eu me pergunto, qual que é a função da igreja? Por que nós estamos aqui? E eu vou dizer uma coisa para você, a função não é a pregação. A função da igreja não é você aqui dar o dízimo. Qual que é a função? Qual que é a função do dízimo? Qual que é a função da oferta? Qual que é a função dos nossos cultos? Está comigo ou não? Qual que é a sua função? Dentro do corpo, qual que é a sua função? Quando você sabe a sua função, você vai retirar todo o excesso daquilo que não é a sua função e você vai aprimorar o seu serviço. Você vai aprimorar o que você serve. Eu gosto do que a palavra de Deus fala em João 3, versículo 8. Existe um contexto aqui, mas fala muito interessante. Ele diz o seguinte: para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio ao mundo com um propósito em mente, com a função. Ele veio para realizar só aquilo que ele tinha que realizar. Ele tinha que realizar aquilo, ele veio para aquilo. Ele tinha um objetivo claro. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E sabe o que eu acredito? Eu acredito que a nossa função como igreja é a mesma de Jesus. É desfazer as obras do diabo. E onde estão as obras do diabo, querido? Tudo que você vê destruído é obra do diabo. Tudo que você vê em desordem é obra do diabo. Tudo que você vê, pessoas oprimidas, pessoas passando dificuldade, pobreza, são as obras do diabo. Só tem um tipo de pobre que Deus aceita na Bíblia. É o pobre de espírito. Desfazer. Ignorância é obra do diabo. Todas as obras do diabo. Pessoas endemoniadas, pessoas enfermas. Por isso que Jesus curou todas as pessoas que eram enfermas. Deus quer curar todas as pessoas. Jesus curou todas. Jesus realizou, multiplicou. As pessoas estavam passando dificuldade. As pessoas estavam lá, elas tiveram fome. E Jesus multiplica os pães. Por quê? Porque Jesus não quer que as coisas, nós vivamos em falta. Deus quer multiplicar as coisas na nossa vida. E Deus fala para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E talvez você está vivendo obras do diabo na sua vida, obras do diabo no seu casamento, existem obras do diabo na sua família. E Deus está falando o seguinte: a nossa função, a sua função como igreja é desfazer as obras do diabo. E não interessa aonde essas obras do diabo estão. Pode começar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Uma ordem que Jesus dá para os discípulos é: curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem as boas novas. Nós não podemos perder esse propósito. Nós não podemos perder esse propósito. Desfazer as obras do diabo. Diga a pessoa que está perto de você: você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Nós temos uma função. Como igreja nós temos uma função. Dentro da igreja eu tenho uma função na igreja. Eu tenho que cumprir essa função. Se eu perder essa função, eu perco a posição, mais cedo ou mais tarde. Como pastor eu tenho uma função. Perca a função, você vai perder a posição. Nós somos chamados para ser úteis. E você pode pensar: isso não é uma palavra muito dura? Eu me sinto como objeto. Não. Não é uma palavra dura, é uma realidade. Agora, Deus nos dá a oportunidade, é isso que eu vou dizer, para que quando nós não pudermos servir da forma como nós servíamos antes, nós estejamos colhendo os nossos frutos. Nem sempre você vai ter 20 anos, 30, 40 anos. Vai chegar um dia que você vai querer trabalhar muito, mas vai descobrir que o seu corpo não vai te ajudar. Está comigo ou não? O que você faz nessa época? Aí, vai depender do que você plantou. Tem duas formas de passar a sua aposentadoria. Quando você não for tão mais útil. Quebrado, dependendo dos outros, ou vivendo um bom tempo agora.
Tem duas formas de você passar a sua velhice: com seus filhos, a sua família ao seu redor, porque você plantou quando você tinha energia na vida deles, ou sozinho, porque você foi muito chato e ninguém te aguentava. Você nunca plantou amor na vida de ninguém. Está comigo ou não? Desde que eu mudei de volta dos Estados Unidos para cá, no final de 2018, são 3 anos, eu, minha esposa, minhas filhas, meu irmão, minha cunhada, nós comemos praticamente todos os dias na casa dos meus pais. Todos os dias. Em casa nem preciso comprar muita comida. Aí você fala, por quê? Porque vocês não gostam de cozinhar? Não. Na realidade, às vezes é mais fácil e é melhor fazer em casa. Mas porque o amor que os meus pais plantaram em nossas vidas durante tantos anos, não só na minha vida, mas na vida do meu irmão, da minha esposa, da minha cunhada, das minhas filhas, faz com que nós, de alguma forma, queiramos ter comunhão com Ele todos os dias. Com Ele e com a minha mãe. É um momento agradável. Nós temos nossos momentos agradáveis. Plantar isso na nossa vida. Eu quero ter certeza que o que eles estão plantando nas minhas filhas, as netas entendam o amor que eu tenho por eles, que elas também tenham, porque elas vão crescer com seus avós. Vocês estão comigo ou não? Então, no dia em que eles não puderem mais cozinhar ou não tiver mais condição de fazer, os filhos ainda vão continuar perto deles. Porque quando você serve alguém, deixa eu falar um para você, querido, nem sempre a gente vai ser útil na vida de alguém por muito tempo. Nem sempre. Nem sempre a gente vai ser útil na vida de alguém por muito tempo. Mas se durante o período em que você foi útil, você fez com amor e com dedicação, ainda que as pessoas não precisem mais de você, elas vão querer manter uma amizade com você. Alguém já passou por isso? Sim ou não? Tem aquelas pessoas que você, conheci elas no momento da minha vida e elas se tornaram amigo para a vida. Conhece alguém assim? Tem aquelas pessoas que você não trabalha mais para eles, mas agora vocês estão continuam conectados. Eles não são tão úteis. Você não é mais útil para aquela pessoa, mas a gente desenvolveu uma amizade. Sabe, nós estamos trabalhando junto. Por quê? Porque é o que nós investimos. É o princípio da plantação e da colheita. A colheita serve para quando você não for tão útil mais, pelo menos você continua colhendo as coisas. Por isso que Deus nos deu inteligência. Às vezes você tem reclamado, porque ninguém conversa com você. Ninguém te ama. A pergunta que eu faço é: você plantou em quem? Em quem você tem plantado? E quando eu falo em plantação, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de amor, de atenção. Você dá atenção para quem? Você conversa com quem? Sem interesse, só de servir aquela pessoa. Como é que você pode ser útil na vida daquela pessoa? Como é que você pode abençoar a vida daquela pessoa? Tem pessoas que têm uma gratidão enorme, porque elas plantaram na minha vida. Elas continuam plantando na minha vida. E ainda que hoje eu não consiga plantar de volta na vida delas, em algum momento eu vou poder plantar de volta na vida delas, eu vou ser grato a elas, eu tenho meu coração conectado a elas. Ainda que elas não sejam tão úteis. Deixa eu falar uma coisa para você, pais. É um período muito interessante quando você tem filhos pequenos. É uma dependência muito grande. É mãe, pai para tudo. Principalmente quando é pequeno. Mas vai chegar um momento em que seus filhos não vão depender mais tanto de você. E eles vão voltar não porque eles precisam. Eles vão voltar porque eles querem. E aí você vai saber se o que você fez deu certo ou não. Eu fico pensando assim, a Terra tem milhares de anos, e tantos seres humanos que passaram por essa Terra. Quem realmente deixou alguma coisa para trás? Às vezes eu olho para esse prédio, vou te dar um exemplo simples. Esse prédio, ele pode durar mais 100 anos. Talvez mais 150, mais 200. Como tem prédios aí que tem 500 anos. Você vai na Europa, prédios de quase 1000 anos. Quantas pessoas passaram naquele prédio, mas quantas pessoas deixaram alguma coisa para trás? Quantas pessoas abençoaram aquele lugar? Aquelas pessoas que construíram. Aquelas pessoas que construíram aquele prédio, construíram algo que, ainda que elas não estivessem presentes mais, aquilo ainda continuou. O que eu quero dizer para você é o seguinte, construa coisas que, ainda que quando você não estiver mais presente, as pessoas olhem para aquilo que você construiu e vão falar: ele deixou um legado. Ele deixou algo que serve à humanidade.
Talvez você tenha vivido um momento muito ruim na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você volte a exercer sua função. Pode ser a mais simples do mundo. Volte a exercer e exerça com excelência. Não seja um marido mediano, seja o melhor marido. Seja a melhor esposa. Seja o melhor servo. Tudo que você fizer, faça com excelência. Mas meu patrão não merece. Ele não me trata bem. E daí? O crescimento é seu. Existe uma coisa que ninguém pode tirar de você, o seu crescimento. A sua experiência. Está comigo ou não? Você ser feliz em ser útil. Em fazer algo frutífero. Tudo que você investe com o seu coração, ninguém pode tirar de você. Se você aprender a utilizar, ninguém pode tirar de você. Ainda que as pessoas que estão ao seu redor não valorizem. E você vai crescendo, crescendo, crescendo. E à medida que você cresce de dentro para fora, ouça o que eu vou dizer para você. Você cresce de dentro para fora, Deus te coloca em posições que você vai se maravilhar com aquilo. Deus vai te colocar em lugares em que você vai dizer, cara, como é que eu cheguei aqui? Porque você decidiu crescer. Além disso, eu vejo muitos cristãos que eles estão de pregação em pregação, conferência em conferência. Mas eles não praticam o que deveriam praticar. O nosso crescimento ele tem um limite. Chega um momento na sua vida em que você não consegue mais absorver a informação. E você precisa praticar aquilo que Deus colocou na sua mão. Está comigo ou não? Por isso que às vezes nem tantas as palavras não fazem muita diferença mais na sua vida. Porque você não praticou nem o que você tinha, então Deus não pode te dar mais. Deus quer dar novas revelações, mas você tem que praticar. Você tem que colocar a mão no arado, você tem que enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, você tem que ir atrás. Você já pegou muito curso da família, muito curso sobre casamento, está na hora de você aplicar no seu casamento. Muito curso de finanças, está na hora de você aplicar nas suas finanças. Muitas coisas de Deus, às vezes eu vejo pessoas aqui que elas chegam na igreja, elas fazem cursos e cursos e cursos e cursos e cursos, mas nunca oram para ninguém, nunca liberam uma palavra profética para ninguém. Querido, estude, leia, faça o que você tiver que fazer, mas se você não decidir ser essa bênção, se você não decidir abençoar constantemente, você não vai crescer da forma como você deveria crescer. É por isso que Jesus pega os discípulos. Eu fico pensando sobre isso. Jesus caminha 3 anos e meio com os discípulos. Jesus faz, os discípulos observam, depois Jesus faz com os discípulos. E depois Jesus fala assim, discípulos, vão lá fazer. Você consegue entender que só por causa dos discípulos você sabe que Jesus existiu? Vou dizer de novo. Só por causa dos discípulos você sabe que Jesus existiu. Porque ninguém filmou Jesus. Jesus não escreveu nenhum livro. O que nós sabemos de Jesus foi por causa deles. Quanto tempo eles passaram na escola de Jesus? 3 anos. Tem gente passando 20 anos na escola e não aprendeu até hoje. Porque você aprende, você recebe a informação e vai tentar praticar. Recebe a informação e vai tentar praticar. Recebe a informação e vai tentar praticar. O crescimento vai estar nisso. O seu crescimento vai estar nisso. A sua funcionalidade. A minha oração para você é que você seja frutífero, próspero em tudo aquilo que você colocar a mão. Sabe, querido, eu quero que você volte para casa, eu quero que você volte para o seu serviço. Eu quero que você volte para a sua família, para o seu casamento, a função que você exerce na igreja. E fala, Senhor, como eu posso fazer melhor? Como eu posso ser mais eficiente? Como eu posso administrar mais o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Como eu posso ser mais útil? Esse é um tipo de oferta que nós temos que oferecer ao Senhor. Toda a capacidade que Ele nos deu. Esse é um tipo de oferta que nós queremos oferecer para o Senhor. Quero chegar diante de Deus e falar, Deus, tudo que o Senhor colocou na minha mão, multiplicou. Eu não escondi. Tudo que o Senhor colocou na minha mão, prosperou. Quero orar com você nessa noite. Tudo que Deus colocou na mão de Jesus prosperou. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele quer que prospere. O apóstolo Paulo fala, nunca pare de fazer o bem. Chega um momento na nossa vida que a nossa alegria não está mais em receber.
Nossa alegria está agora em dar. É cansativo servir minhas filhas, é cansativo servir as pessoas, mas eu amo. Eu amo servir. Você olha para elas e começa a ver como é valioso. E vai chegar um dia, queridos, que você vai olhar o fruto do seu serviço, o fruto do seu trabalho. Seja com seus filhos, seja com seus relacionamentos. E você vai começar a se alegrar. Estou muito feliz em ver pessoas acertando as suas casas, colocando a sua casa em ordem. Deus tem feito muita coisa na sua vida. Mas pode crer que Deus vai fazer muito mais através de você. Eu acredito que as palavras mais importantes que alguém pode ter no final da sua vida é estar consumado. Concluir. Eu realizei o que tinha que ser realizado. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. Aleluia. 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 Permita o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida aquilo que precisa ser colocado em ordem. Para que o Senhor tire toda a agitação da sua vida e que você comece a ser frutífero. Permita que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no seu coração e na sua mente nessa hora. Eu creio que o Senhor está falando muito com vocês agora, nessa hora, na sua casa. Quando você cuida daquilo que Deus está te dando, Ele vai multiplicar. Existe uma unção de multiplicação. Quando você valoriza, quando você ora por aquilo. Eu sei, Deus nos mantém em tensão. Isso é uma diferença grande entre administrar e idolatrar aquilo que Deus te dá. Não idolatre aquilo que Deus te dá, mas também não faça má administração. Não deixe para lá. Comece a orar. Deus quer falar com você nessa hora. Deus quer falar com você nessa hora. Deus, como é que eu posso ser um melhor marido? Como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso ser mais útil? Como é que eu posso trabalhar de forma mais eficaz naquilo que o Senhor tem me dado? Como é que eu posso ser mais excelente? Como é que eu posso ser um melhor pai, uma melhor mãe? A mudança vem quando nós entendemos que precisamos melhorar. Quando nós entendemos que nós somos pobres de espírito. Oh Deus, em nome de Jesus. Que aqueles que estão aqui comecem a mudar o mundo a partir de suas casas. Jesus diz: nós somos a luz do mundo e não se esconde a luz. E quanto mais forte essa luz brilha, não tem como esconder ela por muito tempo. Quanto mais você permitir com que o Senhor te expanda de dentro para fora, que o Senhor te faça crescer, mas é quase que impossível as pessoas não notarem que você carrega de Deus. Elas olham para você e falam: tem algo em você, tem algo diferente, tem algo diferente. Oh Deus, oh Deus. Comece a orar, Deus.
função, Deus. Que eu ame a minha função mais do que o status, mais do que a posição, mais do que os privilégios que essa função me dá. Deixa eu cumprir a minha função. Minha função contigo, minha função. Comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Deixa a unção de Deus que está nesse lugar começar a mover para sua casa, mover para o seu casamento, mover para sua família, mover para sua empresa. Mover no seu trabalho. Neste momento, ainda em tua presença, os medos se vão ao som da sua voz. Toda a minha atenção ao sentar e ouviste o que estás a falar. Senhor, meu coração quer mais de ti. Quer algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, joga os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. Oh, 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 oh. De manhã és o fogo, refrigério à tarde, o meu respirar, a vida em mim. Não há como hesitar ao teu amor e afeição, o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de ti, quer algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Oh, 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 Senhor, meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu fazer. Senhor, meu coração é teu, o meu coração
palavras proféticas. Então, você pode começar a fazer uma fila aqui. Nosso time de voluntário vai estar organizando a fila aqui no meio. E só receba nesse momento